do Senhor a todos. Como já foi dito nesta manhã, esta é a principal reunião da Igreja do Senhor, quando o seu corpo, o seu povo se reúne, se assenta à mesa para rememorar o seu sacrifício vicário expiatório por nós, a sua morte e a sua ressurreição. É uma cerimônia que é um memorial com o seu pão, com pães representando o seu corpo que foi partido por nós e o vinho representando o seu sangue que foi derramado, borrifado por nós na cruz do Calvário. Mas além de um memorial, é um momento em que Cristo está de forma especial no meio da sua igreja. Às vezes nós esquecemos isso, que nesse momento de celebração, nesse memorial, a presença do Senhor Jesus está ali conosco, nesse momento de comunhão. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Como já foi cantado, ele é bem-vindo. E ele veio para glorificar a Cristo. E quando ele toma o lugar em nossas vidas, Cristo é glorificado. Eu gostaria de, nesse clima, nessa consciência que temos disso, convidar os amados irmãos a abrirem seus exemplares da Bíblia Sagrada na primeira epístola de Paulo aos crentes em Corinto, no capítulo de número 15. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 11. Primeira epístola de Paulo aos crentes em Corinto, capítulo de número 15, versículos de 1 a 11. Quando você come do pão, quando você come do vinho, é como se você estivesse dizendo: eu estou comendo a carne dele, eu estou bebendo o sangue dele. Eu agora faço parte do corpo dele. Somos um nele. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Não à toa, a igreja primitiva, quando celebrava a ceia, era entendida por pagãos como antropófagos, porque eles pensavam que na ceia eles comiam mesmo corpo e sangue, quando na verdade era o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Jesus. Mas é porque na ceia eles falavam: estamos comendo a carne dele, estamos bebendo o sangue dele. E a ideia é essa, o simbolismo é esse: você faz parte dele, amém? Você faz parte do corpo dele, aleluia. Você encontrou o texto bíblico anunciado, pode dizer aleluia, se sim? Aleluia. Diz a palavra de Deus: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Amém? Diga comigo: assim pregamos, e assim temos crido. Queridos irmãos, a primeira epístola, a primeira missiva do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto, começa com Paulo declarando, asseverando que o Cristo crucificado é a base, é o fundamento da sua pregação. Mas ele conclui a sua missiva aos crentes em Corinto, acrescentando, com a mesma ênfase,
que o Cristo ressuscitado é o ápice da pregação. O Cristo crucificado é a base, mas o Cristo ressuscitado é o ápice da pregação. De maneira que a pregação do Evangelho consiste basicamente nisso, no Cristo crucificado e no Cristo ressuscitado. O Evangelho não é apenas o Cristo crucificado, mas é o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Amém? E ele, pelo que nós podemos depreender da leitura do texto bíblico, pela ênfase que dá à ressurreição, pela dedicação que ele faz dessa epístola a esse tema, tem um problema ali em Corinto. Ele percebe que muitos irmãos em Corinto estavam tendo uma compreensão equivocada a respeito da doutrina da ressurreição. Muito provavelmente porque essa igreja, que era composta esmagadoramente de crentes gentios, crentes de origem grega, eles eram influenciados pela filosofia grega, mais especificamente pelo neoplatonismo, naquela época, médio platonismo, né? E que ensinava a imortalidade da alma. Os filósofos gregos dessa linha, eles não acreditavam em ressurreição, mas eles acreditavam na imortalidade da alma, na vida após a morte. Inclusive, os apologistas cristãos dos primeiros séculos da igreja vão até usar os filósofos gregos como um argumento a seu favor na crença da vida após a morte. Mas o problema aqui é que eles estavam descrendo na ressurreição, alguns, confundindo ela com a vida após a morte, como se a vida eterna consistisse apenas na alma sobreviver após a morte física, quando a vida eterna não é só a nossa alma sobreviver após a morte física, mas a vida eterna consiste também no nosso corpo, porque, afinal de contas, você não é apenas uma alma. O homem não é uma alma que está presa dentro do corpo, como se o corpo fosse uma prisão, como muitos filósofos gregos diziam. E quando você morre, finalmente você sai dessa prisão, e teu objetivo é finalmente chegar lá no absoluto, encontrar-se com ele, para fazer parte daquela imensa alma composta pelas almas daqueles que se libertaram dessa prisão e conseguiram se unificar lá no absoluto. Não, você também é corpo. A Bíblia nos diz que quando Deus criou o homem, alma e corpo. Corpo e alma. O homem não é uma alma aprisionada dentro de um corpo. O homem é uma alma que possui um corpo. É um corpo que possui uma alma. Amém? Você é o seu corpo também. Inclusive, a redenção, ela não vem só para a sua alma, ela vem para o seu corpo também. A Bíblia fala da redenção da alma e fala da redenção do corpo também. Porque o corpo também é o que você é. O corpo é também o que você é. E Paulo tenta explicar isso para eles, dizendo que o corpo também será redimido e esse corpo será transformado, você vai receber de volta o mesmo corpo que você teve a vida toda aqui na terra, sendo que ele será glorificado. Ele vai explicar a questão da ressurreição, enfim, para tirar essa dúvida da cabeça dos crentes lá. E ele começa dizendo: eu vos notifico, ou seja, eu quero frisar vocês isso, quero chamar a atenção de vocês para isso, irmãos. Que o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, o que vocês receberam, no qual vocês têm permanecido, e porque têm permanecido neles vocês são salvos. Mas se vocês deixarem de crer nele como vocês o receberam, aí vocês perderão a sua salvação. Como dizia Lutero, você perde a fé, você cai da graça. Lutero, que no final da sua vida, nos últimos anos da sua vida, pregou sobre a possibilidade do cristão verdadeiro perder a sua salvação. E ele dizia que isso acontecia essencialmente pela perda da fé. Se você perde a fé, você cai da graça. Então ele diz: olha, pelo qual também vocês são salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi. O evangelho é isso, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
A primeira coisa que ele enfatiza aqui sobre o Evangelho, que ele consiste em Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Segunda coisa que ele enfatiza, que isso aqui não é uma invenção dele. A sua pregação é baseada nas Escrituras. Ele diz mais uma vez, segundo as Escrituras. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Não é invenção minha. A minha base são as Escrituras. Mas outra coisa que ele pontua aqui, que ele destaca aqui, é que essa mensagem que é baseada nas Escrituras, que tem como fonte as Escrituras, ela é corroborada pela história. Ela tem o testemunho da história. Geralmente os teólogos liberais querem separar o Cristo da Bíblia do Cristo da história, mas isso não existe na pregação do Evangelho. O Cristo da história é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é o Cristo da história, amém? Eles são um só. E ele frisa aqui o testemunho da história, ele cita testemunhos oculares, ele diz, olha, ele ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois por mais de 500 irmãos, muitos deles ainda estão vivos, outros já morreram aqui em nossa época. Ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, também por mim, de forma abortiva, ou seja, fora do tempo. Eu, que sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor, mas ele me fez apóstolo, e não só isso, ele fez com que, pela sua graça, eu até superasse os demais apóstolos. Porque Paulo acabou trabalhando mais do que a maioria dos apóstolos, porque ele acabou vivendo mais do que a maioria deles. E também porque ele abriu mais igrejas do que os apóstolos. Então ele diz, olha, antes trabalhei muito mais do que todos eles, mesmo eu não sendo merecedor disso, porque eu era perseguidor da igreja, mas ele fez com que eu trabalhasse até mais do que eles. E não é porque eu tenho talentos maravilhosos, porque eu sou extraordinário, não, é por causa da sua graça que está comigo. Então ele diz, ó, quer seja eu, quer sejam eles, mas a mensagem é a mesma. Assim pregamos e assim vocês têm crido. Cristo ressuscitou, Cristo morreu por nossos pecados e ele foi sepultado e ressuscitou. Amém? Eu gostaria de, nessa manhã, em alguns minutos, rememorar com você, já que esse é um momento de rememoração, esses acontecimentos. Antes de tudo, lembre-se, nós estamos falando de um Deus de amor. Um Deus que poderia criar seres que nunca desobedeceriam Ele, mas Ele não faz assim, porque não existe relacionamentos, não existe livre-arbítrio. E Ele cria seres livres. Não robôs, não seres que o adoram mecanicamente, maquinalmente, compulsivamente, porque ele criou essa compulsão neles que eles não podem fugir a ela. Não, ele cria seres livres. Mas esse ser que ele cria, ele é perfeito. Ele antes cria os anjos, e os anjos, usando mal o seu livre-arbítrio, caem, uma terça parte deles, que podemos depreender daquela passagem de Apocalipse que fala de uma terça parte das estrelas do céu que caem, lembrando que no Antigo Testamento as estrelas são chamadas de anjos, os anjos são chamados de estrelas também, como lá no livro de Jó. E aqueles que, na provação da queda de Lúcifer, permanecem firmes, esses são chamados, depois diz, os santos anjos de Deus. Eles são os separados, os santificados totalmente, aqueles que não têm mais a possibilidade de cair, o que vai acontecer também conosco no final de tudo. E ele depois cria o ser humano, e ele cria todo esse universo para o ser humano, né? O próprio mundo científico reconhece que existe um princípio antrópico no universo, ou seja, parece que o universo todo foi criado visando a vida humana na Terra. Eles dizem, parece que foi proposital, mesmo aqueles que não creem em Deus, que não creem na Bíblia, reconhecem que existe o que eles chamam de princípio antrópico no universo. Isso é consensual na ciência. E ele criou o ser humano de uma forma totalmente diferente. Isso denota o carinho que ele tinha por essa criatura,
Porque quando ele vai criando as coisas, ele apenas diz, haja, apareça, surja. Mas quando ele criou o ser humano, ele não fez isso. Ele, com suas próprias mãos, pegou o pó da terra e como um arquiteto, como um artista, ele faz esse boneco de terra e sopra nele, coloca algo dele naquele boneco. Ele sopra e ele é feito uma alma vivente, nefesh, uma alma vivente, de maneira que o ser humano é esse corpo feito pelas mãos de Deus, que recebe esse sopro de vida do próprio Deus. Não foi simplesmente um haja, mas foi tudo isso que denota o carinho, e para esse ser ele preparou um jardim, ele preparou criaturas, uma terra, e disse, é para você administrar tudo isso, é para você reinar aqui, sob a minha orientação, neste universo que eu criei. E esse homem é perfeito, ele é justo. Eclesiastes 7 diz que Deus criou o homem reto, justo, Yanshan ali no hebraico, mas usando mal o seu livre-arbítrio, o homem acaba caindo, e quando ele cai, ele se degenera, ele se corrompe, aquilo que era Yanshan, que era reto e justo, passa a ser corrompido. Se ele tivesse passado pela provação do Éden, ele passaria por aquela santificação total, como alguns teólogos costumam chamar, que é a impossibilidade de cair, mas ele cai naquela provação do Éden, que serviria para a sua maturidade, mas ele cai. E Deus não é pego de surpresa, ele que é onisciente e presciente, sabe de todas as coisas, antes de todas as coisas acontecerem, já tinha preparado de antemão um plano de salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Como eu costumo dizer, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E quando o homem cai, já ali no Éden, Deus anuncia o plano de redenção. Da semente da mulher, eu levantarei aquele que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher. A semente vem do homem. Semente, vem do homem, mas ele fala semente da mulher, já anunciando que seria um nascimento por obra e graça divina. Seria um nascimento sem um intercurso sexual. Um humano que seria gerado no ventre de uma mulher sem necessidade de intercurso sexual. E ele vem ao mundo, Jesus vem, Deus encarnado, Deus feito homem, Deus tabernaculando conosco, Deus suando o nosso suor, Deus vivendo o que nós vivemos aqui na terra. E ele começa seu ministério com 30 anos de idade, começa a pregar, e começa a ensinar, e começa a curar pessoas. Ele veio para ensinar, mas acima de tudo ele veio para morrer, porque ainda que todos tivessem ouvido muito bem o ensino dele sobre como fazer a vontade de Deus, não dava para viver aquilo que ele pregava se você não passasse pela justificação, pela regeneração, pela transformação, que só seria possível através do seu sacrifício. Então ele veio para nos ensinar a vontade de Deus de forma mais perfeita, mas acima de tudo ele veio para morrer por mim e por você. Ele veio para morrer. E aí vamos agora para aqueles dias da sua paixão. Vamos começar 7 dias antes da sua paixão. Ele morreu numa sexta-feira de Páscoa. Vamos para a sexta-feira da semana anterior. Ele está junto com peregrinos da Galileia, indo para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, uma das 3 principais festas judaicas. Ele atravessando Jericó, cura 2 cegos. E no final daquela sexta-feira, ele chega em Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e era uma das suas principais bases, porque ali estava Lázaro com suas irmãs Marta e Maria, e Jesus, toda vez que ia para Jerusalém, ele ficava em Betânia, porque era pertinho dali. E ele passa aquela noite em Betânia, naquela sexta-feira, e recebe um convite de Simão, o leproso, que recebe esse nome porque ele fora leproso antes, mas foi curado por Jesus e resolve fazer um grande banquete. Essa visita de Jesus a Betânia, no seu trajeto para Jerusalém, para a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, que durava 8 dias e cujo primeiro dia era chamado de Páscoa, porque era o banquete principal dos 8 banquetes dessa festa de 8 dias, se bem que às vezes chamavam também os 8 dias de Páscoa de forma geral. Essa visita de Jesus a Betânia, nesse momento, é a primeira visita dele depois que ele havia ressuscitado Lázaro.
E ele é recebido naquele banquete na casa de Simão o leproso, e aí entra Maria, com um vaso de alabastro, com um unguento muito caro, e ela unge Jesus, e o cheiro daquele unguento impregna toda aquela casa, e aquela cena incomoda alguém. Mateus vai dizer que os discípulos de Jesus ficaram indagando, puxa, esse gasto todo com isso, só para ungí-lo, isso aí poderia ser usado para os pobres, esse dinheiro todo gasto para comprar isso aí. Maria faz isso em gratidão pela ressurreição de Lázaro, mas quem mais se indigna com aquilo ali é Judas. João vai dizer, ele, aliás, que fala mais precisamente que esse episódio ocorreu 6 dias antes da sua crucificação, ele diz que Judas fica indignado, revoltado com aquilo. Mas não é porque ele gostava de ajudar os pobres, mas é porque era muito dinheiro, ele gostava de colocar a mão na bolsa, era ladrão. E ele diz, puxa vida, quanto dinheiro eu perdi de ganhar aqui agora, essa mulher aí, as mulheres ajudavam, diz a Bíblia, Lucas vai dizer isso, muito o ministério de Jesus financeiramente, com certeza Maria estava entre elas, né? Ela gastou tudo isso, o dinheiro que ela gastou ali era equivalente a um salário de um ano inteiro de uma pessoa. Era gratidão no coração de Maria, extravagância do amor dela por Jesus. E Jesus disse, não. Os pobres vocês sempre vão ter oportunidade de ajudá-los, vocês só vão me ter aqui algum tempo, fisicamente, então ela fez isso para me preparar para a minha morte. Mas Judas fica indignado, e grave isso, ele está indignado com aquilo que aconteceu. Isso é na sexta-noite, ou provavelmente sábado à noite, ou sexta ou sábado à noite. E aí no domingo, Jesus então vai para Jerusalém. E quando ele vai para Jerusalém, ele para na entrada de uma vilazinha que havia lá, chamada Betfagé. Essa vila não é mencionada no Antigo Testamento, mas, além de ser mencionada no Novo Testamento, é citada no Talmud, enfim. Era uma vilazinha que ficava no subúrbio de Jerusalém, provavelmente ali naquela região ali onde fica o Vale de Cedron, o Monte das Oliveiras, enfim. E aí Jesus diz, olha, entrem aí na vila, entrem nessa aldeia e vocês vão encontrar lá um jumento e um jumentinho, e se alguém perguntar por que vocês estão pegando, diga, olha, o mestre vai precisar e vão liberar. Não sei se, de alguma forma, o Espírito Santo, Jesus já tinha falado lá com o dono daquilo ali, mas ele não questionou, foi como Jesus falou, e eles trouxeram o jumentinho para se cumprir a profecia de Zacarias e de Isaías, que falavam do rei Messias que iria entrar sentado no jumento e no jumentinho lá em Jerusalém, e Jesus entra. Imagine a cena. Jesus entrando, assentado no jumento, conforme as profecias acerca do Messias. E mais, esse homem havia ressuscitado Lázaro. Todo mundo estava sabendo disso. A história tinha se espalhado. João vai dizer que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a ira foi tão grande dos principais das sinagogas com o que aconteceu. Por quê? Porque as pessoas estavam crendo mais em Jesus. Era só ver Lázaro ressuscitado que o pessoal começava a crer. Então eles pensavam não só em matar Jesus, mas em matar Lázaro também. E João vai dizer que quando Jesus vai entrar em Jerusalém, assentado naquele jumentinho, disse que uma multidão se ajuntou para vê-lo. Por quê? João vai dizer que foi por causa disso. Por causa da história da ressurreição de Lázaro, que tinha ocorrido dias antes. A multidão que afluiu para ver ele entrar sentado no jumentinho estava ali por causa da fama da história da ressurreição de Lázaro. Quem é esse cara que, além de curar cego, coxo, surdo, ressuscitado morto, ele ressuscita o indivíduo depois de 4 dias enterrado? Esse indivíduo está andando. Ele mora a 3 quilômetros daqui. Nessas festas dava quase 1 milhão de pessoas lá em Jerusalém, e a história correu. E a Bíblia diz que quando Jesus foi entrando, perguntou, quem é esse? Quem é esse? Eles disseram, é Jesus, o profeta de Nazaré. E João vai dizer, é aquele que ressuscitou a Lázaro. E ele chega assentado no jumento, conforme as profecias. Não dá outro.
a multidão começa a gritar, Hosana, o filho de Davi. Hosana significa salve. Salve, o filho de Davi quer dizer, Deus salve o rei que está entrando, o Messias chegou, é ele. E quando os principais das sinagogas veem isso, e eles colocando lá os ramos no caminho, saudando ele como rei, imagina a ira no coração dos principais das sinagogas. Mas não para por aí. Sabe o que ele faz ainda nesse domingo, depois que ele entra triunfantemente em Jerusalém? Para aumentar a indignação dos principais da sinagoga, ele vai até o templo e chega lá no pátio dos comuns, chamado também pátio dos gentios, que é aquele pátio que ficava do lado de fora dos muros do templo, que era chamado de pátio dos gentios ou pátio dos comuns, porque era até ali onde todo mundo podia, sem problema, sem exceção, chegar perto do templo. Inclusive até os gentios podiam chegar até ali, não podia ir adiante. E ali havia os chamados bazares de Anás. O que eram os bazares de Anás? Anás foi um sumo sacerdote que teve uma ideia maravilhosa. Toda vez por ano, nós temos 3 vezes por ano, cerca de 1 milhão, centenas de milhares de peregrinos que vêm para cá. Esse pessoal precisa de animais para sacrificar, né? O pessoal fica trazendo animais, outros ficam comprando por aí. Então eu vou criar aqui um mercadinho e vou colocar a minha família. E quem vendia tudo ali eram os parentes do sumo sacerdote. Os parentes do sumo sacerdote eram os tesoureiros, os parentes do sumo sacerdote eram os auxiliares tesoureiros, eram os mercadores. Eles vendiam os bois, as ovelhas, os pombos para os mais pobres que não tinham dinheiro para comprar boi e ovelha, que eram mais caros. E o valor lá era mais alto, né? Mas tinha a comunidade de você não precisar levar pelo caminho um animal lá. E outra coisa, às vezes o indivíduo levava, mas o sumo sacerdote olhava assim, o sacerdote olhava assim, isso aí está sem mácula. Mas espera aí, sabe quando você chega numa blitz mal intencionada, o cara está dizendo, essa placa aí parece que está meio solta ali, ou tá, esse negócio aqui e tal. Às vezes inventa até regra que não existe nas leis de trânsito, para dizer que tem alguma mácula, né? Diz, olha, agora tem um animal aqui, que esse aí tem o selo do sumo sacerdote, é vendido aqui no bazar do Anás. Compra lá que está aprovado, tudo isso aqui já está aprovado pelo sumo sacerdote. E lá o preço era maior, né? Imagine, então, um pombo, que quem comprava era o pobre. Né? Quando Jesus vai fazer a purificação do templo, tanto na primeira purificação como na segunda, que é essa que eu estou contando aqui agora, você vai ver que Jesus expulsa lá os bois e ovelhas, mas nos 2 casos, Jesus ele se dirige especificamente. Tem um texto, inclusive, que diz que ele fala diretamente aos vendedores de pombos. Por quê? Porque isso aí estão vendendo para o pobre. Olha, quem comprava boi e ovelha, tá mais caro lá, mas o cara tem dinheiro para comprar boi. Mas vender o pombo, um preço lá em cima para o pobre, para extorquir o pobre mesmo. E aquilo tinha um selo, e ele, pobrezinho, tirava o dinheirinho que tinha para comprar aquele pombo inflacionado, super inflacionado, né? E o seu pombo não serve, está com mácula, mas esse aqui tem um selo sacerdote, agora é mais caro. E o pobrezinho tirava tudo que tinha para comprar aquele pombinho, para poder ter o que sacrificar. Né? Mas não tinha só isso. Tinha também a mesa dos cambistas, lá no Bazar do Anás. O nome era esse mesmo, Bazar do Anás. Era o nome que se dava, esse mercado que tinha no Pátio dos Comuns. O Bazar do Anás tinha também os cambistas. Por quê? Porque todo ano você tinha a taxa anual que você tinha que pagar ao templo. E o pessoal usava essas festas para o indivíduo pagar. Ou você pagava na Páscoa, ou na festa do Tabernáculo, mas numa das 3 principais festas você ia lá para pagar a taxa anual, né? Que era meio ciclo, uma didracma, enfim. Provavelmente aquele imposto que Jesus pagou lá para os discípulos ali, que Pedro pescou o peixe que veio, um dinheiro na boca, provavelmente era esse tributo, aí, esse imposto para o templo, e que Jesus, na verdade, ele tinha direito até de não pagar por ser de descendência davídica, mas ele disse, não tem problema, eu pago. Jesus cumpriu todas as ordenanças da época. Ele ia para a sinagoga todos os sábados, a Bíblia diz que todo sábado ele estava na sinagoga. Jesus se batizou até nas águas pelo João Batista, quando nem precisava, não para que se cumpra toda a lei. Ele cumpriu tudo. Ele pagava lá o imposto, não tem problema, eu não precisava pagar, eu sou descendência davídica, como eu pago, não tem problema. Pedro está precisando de dinheiro, vai lá pescar, vai pagar o imposto lá do templo, né?
Uma vez por ano você pagava essa taxa anual, né? E aí o pessoal peregrino tinha dinheiro grego ou romano, mas o templo, somos sacerdotes, a gente não aceita aquele dinheiro grego ou romano. A gente só aceita moeda fenícia. Então, vocês têm que ir numa casa de câmbio para trocar. Mas não precisa ir para longe. Nós temos aqui a nossa mesa de cambistas, vai trocar tudo. Né? Porque pode encontrar agora gente para trocar. Não, aqui é oficializado, é do templo. E, sabe, a taxa lá era 15%. Né? Por um dinheiro que você ia dar para a obra de Deus. Cobrava uma taxa de 15%. Olha, para você ter uma ideia, o Bazar do Anás dava tanto ódio que você vai encontrar na literatura rabínica, antes da destruição de Jerusalém, rabino amaldiçoando o Bazar de Anás. Você, inclusive, sabia que esse Bazar do Anás, 3 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 67, o povo se irritou tanto que invadiu lá e destruiu tudo. Então havia um ódio em relação a isso. E Jesus chegou lá, Jesus foi o primeiro a se revoltar contra o Bazar do Anás. Uma vez, depois a segunda vez. Logo nesse domingo ele já entra triunfante, olha, rei dos judeus, já tá, o povo está recebendo ele. Ele chega lá do Bazar do Anás e vira a mesa dos cambistas, vira a mesa dos vendedores de pão. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito ela covil de ladrões e salteadores. E a Bíblia diz que os principais sinagogas ficaram irados. E aí Jesus, no final daquele dia, ele volta para Betânia. Na segunda-feira, ele retorna para Jerusalém de manhã. É quando ele amaldiçoa a figueira ali, né? Aquela figueira que representava a hipocrisia que ele iria enfrentar naqueles dias, naquela semana. Né? Cheio de folhas, mas fruto nenhum. Os frutos da figueira ficavam debaixo das folhas, mas levantando ali não tinha nada. Jesus ali queria dar 2 mensagens a eles. Sobre a eles, os discípulos, sobre a hipocrisia e sobre também a fé. Porque Jesus vai dizer, se vocês tiverem fé, vocês podem fazer coisas muito maiores do que essa, é só vocês crerem. E Jesus vai para lá, e Jesus chega ali, e ele começa a ser questionado naquele dia. Ele é questionado pelos principais sinagogas. Eles chegam assim para ele e dizem, olha, o que você fez um domingo aí? Rapaz, o que é isso? Com que autoridade você faz isso? Aí Jesus, vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? Então me diz, o batismo de João era do céu, era de Deus ou não era? Bem, se a gente disser que é de Deus, então o povo vai dizer, então por que vocês não aceitaram? Se a gente disser que não era de Deus, o povo vai ficar com a gente. A gente não sabe, então eu não vou dizer com que autoridade eu fiz aquilo ali no templo. Tá bom para vocês? E aí eles não gostam, claro, e aí a coisa continua, na segunda, na terça. Vêm os herodianos e vêm com aquela ali, eles são políticos, eles são apoiadores de Herodes lá, enfim, da descendência de Herodes, que queriam que fosse o rei, os herodianos. Aí eles chegam com aquela história de é lícito pagar tributo a César, aquela história, dá a César, o que é de César, a Deus, o que é de Jesus, responde eles. Aí vem os saduceus e vão falar sobre a questão da ressurreição, se ocorre na Jesus, dá a pancada neles. Aí vem os fariseus, qual é o mau mandamento, não sei o que, a pancada. Aí depois Jesus conta 2 parábolas em que o texto bíblico diz, e os fariseus sabiam que ele estava falando deles. E conta 2 parábolas dos lavradores maus que matam o filho do dono da vinha, e está dizendo, vocês vão me matar, entendeu? E a Bíblia diz, eles sabiam que eu estava falando deles. E a Bíblia diz que, mesmo assim, o versículo seguinte vai dizer, e aí é que eles queriam matar mesmo ele. E Jesus conta mais outra parábola, onde ele fala que as meretrizes, os pecadores, né? A parábola das bodas, onde daquela grande festa, né? Onde os coxos, aleijados, os pobres da rua são chamados, mas aqueles ilustres que foram convidados primeiro não atendem, enfim, e sabia que estava falando deles. E os meretrizes pecadores vão entrar na frente do reino de Deus em relação a vocês. A parábola dos 2 filhos, né? Um que ouve, diz, eu vou obedecer, mas no final não obedece. Aquele que de cara diz que não, representa os meretrizes pecadores, mas depois se arrepende e faz a vontade do Pai. São 3 histórias, na verdade. Ele bate nele. E como se não bastasse isso, Jesus ainda começa agora os seus ais. Capítulo 23 de Mateus. Quer saber de uma coisa? Vocês são raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. Os caras ficam irados. E Judas vendo isso. Puxa vida, eu estou precisando de dinheiro. Esses caras estão querendo matar Jesus
E olha, se Jesus se tornar rei, eu sou o tesoureiro. E vai entrar mais dinheiro, vou ser tesoureiro do rei e eu vou ganhar mais. Então vou fazer uma jogada que vai beneficiar todo mundo. Vocês querem matar ele, ok, eu entrego ele. Aí acelera o processo, ele se torna rei. Eu me torno tesoureiro e vou aí é que eu vou ter dinheiro mesmo. E como eu estou precisando de dinheiro agora, ele deu lá por 30 moedas de prata que dava para comprar era o valor que dava para comprar um escravo caro, né, naqueles dias. Então, ele vai conversar com eles e a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, os principais da sinagoga, eles pensaram em não fazer aquela semana, porque era a festa da Páscoa. O pessoal estava rememorando a libertação do Egito. Logo, qualquer revolta que ocorresse ali, qualquer coisa é uma faísca, né? Para despertar os anseios patrióticos, evolucionários ali. Aí disseram, não vamos fazer isso, mas depois disseram, não, depois de tudo isso aí, dessa surra aí, a gente tem que matar esse cara de todo jeito. Tem que matar esse indivíduo de todo jeito. Jesus tem aquela conversa no Monte das Oliveiras sobre a destruição do Templo de Jerusalém, sobre o sinal dos tempos. E na quinta-feira à noite, então ele vai para a ceia da Páscoa, primeiro dia da festa dos pães asmos, primeiro banquete, o banquete da Páscoa. Ele se assenta com seus discípulos, vocês sabem a história, ele lava os pés deles. Pedro diz, não faz isso, não. Vocês fazem, não, então lava o corpo todo. Pedro sempre exagerado, não, é só os pés. Explica o que aquilo ali significa. Olha, se eu faço isso com vocês, vocês devem fazer isso com todos, vocês devem ser humildes. Enfim, ele ensina a humildade. E aí ele fala do pão, fala do vinho, como simbolizando o seu corpo. Né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que vai ser derramado, o sangue do Novo Testamento. Fazer isto em memória de mim. Eu não vou comer depois disso mais, somente naquele dia. Eu não vou comer mais isso aqui na terra somente lá naquele dia. E realmente, depois daquele episódio ali, ele só vai ingerir alguma coisa lá na cruz quando ele aceita aquele vinho azedo ali. Jesus faz aquela refeição, canta um hino, vai para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, onde havia ali um jardim chamado Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa do azeite. Esse jardim ficava ao lado do bosque de oliveiras, por quê? Porque era o lugar onde as pessoas, depois de tirarem a azeitona lá, iam lá prensar o azeite. Era naquele jardim, naquele lugar que eles prensavam. E ele vai lá e veja que coisa, jardim da prensa de azeite. Ele vai ser prensado ali. A Bíblia diz que quando ele chega ali, a alma dele está profundamente perturbada e angustiada. A Bíblia diz que os seus poros começam a verter sangue. Esse tipo de fenômeno é registrado na ciência, e você pode ler os registros sobre isso. Todos os médicos vão dizer, olha, é extremamente raro. Para isso acontecer, é preciso que a pessoa, além de ter um corpo físico bem enfraquecido, ele seja submetido a um tipo de pressão emocional, estresse psicológico enorme. É extremamente raro isso acontecer, ao ponto de romper as veias da pele debaixo das glândulas sudoríparas, para que as glândulas sudoríparas sangrem e a pessoa comece a verter sangue pelos poros. A Bíblia diz, ele estava angustiado, com a alma perturbada até a morte, e começa a verter sangue pelos seus poros. Por quê? Que pressão é essa que fez isso nesse momento? Ele estava diante do cálice que ele iria tomar. E que cálice é esse? Jesus não estava com medo de morrer. Se Jesus tivesse medo de morrer, então ele seria mais medroso, menos corajoso do que muitos seguidores dele que enfrentaram a morte e ainda hoje enfrentam de cabeça erguida. Não era isso. Jesus não estava com medo de morrer fisicamente, a questão não era essa. Era o cálice que ele já estava sentindo ali. Se você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar, desde o Gênesis, em Isaías, em vários textos bíblicos, no próprio Novo Testamento, em Apocalipse, o cálice da ira de Deus. Era esse cálice que ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava sentindo o peso de todas as mentiras contadas na história da humanidade, que foram contadas e que haveriam de ser contadas, de todos os assassinatos já cometidos, de todos os estupros,
de todas as violências já cometidas, de todo tipo de maldade, de coisas ruins que os seres humanos fazem, tudo isso estava pesando sobre ele, esmagando. Ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas culpas, ao ponto de os seus poros verterem sangue. E ele disse para os seus discípulos, para 3 que ele reservou ali, Pedro, Tiago e João, velem aqui, façam companhia comigo. E ele volta depois de um tempo, nem 1 hora vocês puderam velar comigo, estavam todos lá dormindo. E daqui a pouco chega o traidor e beija a sua face. Amigo, aqui viestes. E aí, resumindo a história, vocês sabem muito bem, ele é preso, maniatado, levado naquela madrugada. Ele não dorme mais aquela noite, ele não come mais, ele agora vai morrer sem dormir, sem comer, passa aquelas últimas horas assim, passa a madrugada ali sendo julgado, lá no Sinédrio, fazem um julgamento pela madrugada, né? Ali esbofeteiam ele, depois colocam um pano na cabeça dele e os soldados lá ficam esbofeteando dele, cuspindo ele e arrancando a sua barba com as mãos, diz o texto bíblico. Depois de baterem bastante nele, então levam ele até Pilatos, quando amanhece o dia. Pilatos diz, olha, não é comigo, levam lá para Herodes. Depois volta lá para Pilatos. E aí Pilatos faz aquela sem vergonhice lá, ele lava as mãos lá e diz, ó, mas tudo isso tinha que acontecer. E solta Barrabás, o criminoso, e manda açoitar Jesus. Nos açoites, não foram açoites como os judeus faziam, que era menos de 40, né? 40 menos 1, 39 açoites. Não, não. Os romanos eles açoitavam até o indivíduo desmaiar. Quando o indivíduo desmaia, aí diz, não, agora pode parar. O critério era esse. A coisa tinha 9 correntes, ali tinha vidro, tinha pedra, alguns tinham chumbo, mas alguns às vezes não colocavam chumbo porque às vezes o indivíduo morria nas chicotadas. Então, geralmente era pedra, ponta de osso, e batiam nos ombros, que estavam esticados, né, junto com as costas, porque ele estava preso pelas mãos de costas, tiravam a roupa dele, deixavam ele só com a roupinha de baixo ali, e batiam nos ombros, nas costas e nas pernas. Primeira arrancada ali, começava já a espirrar o sangue, tirava aquela pele de cima. Depois ia cravando ali, os hematomas iam surgindo, e em cima dos hematomas eles batiam. Até o indivíduo desmaiar. Desmaiou, para. Aí solta. Agora ele já está todo sangue puro ali. Colocam um manto sobre ele, dão um cajado lá para ele, pegam uns feixes de galho ali flexíveis que tinham espinhos, fazem uma coroa, botam na cabeça dele, olha aí o rei dos judeus, e pegam aquilo que está na mão dele e batem na cabeça para o negócio cravar. Então, aqui a pele é muito sensível, qualquer coisinha ela já sangra, né? Então aquilo cravou na cabeça dele e era sangue puro. Eu não sei quanto tempo aquele ficou com aquele manto, mas depois de uns minutos ali com aquele manto, se você tira aí, mais alguma dor, né? Como é que ele ficou? Isaías, quando profetiza sobre esse sofrimento dele, no capítulo 52, o texto que fala das dores e da glória do Messias não começa no 50, não é só o capítulo 53, começa no final do 52, a partir do versículo 13 em diante, e vai até o final do capítulo 53. E aí no versículo 14 diz assim, versículo 13 diz, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Aí diz os versos 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Se você lê isso aqui em outras versões, que até vão dar mais um detalhe, uma luz a isso do que está sendo falado, está dizendo assim, ele vai estar tão transfigurado, de machucado, que nem vai parecer um homem, um ser humano que está ali. É isso que o texto bíblico diz. E quando você lê Isaías 53, vai dizer, era desprezado, não fizemos dele caso algum, os homens escondiam o rosto dele.
nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, não tinha parecer nem formosura. Quer dizer, ele estava ali totalmente transfigurado. E aí colocam a cruz para ele levar, e eram 6 quilômetros de viagem, com aquela cruz que vai ser a cruz onde ele vai ser pregado. E ele caminha aqueles 6 quilômetros, mas não aguenta, ele cai várias vezes. Então pega um norte-africano lá, o Simão lá de Cirene, e diz, olha, ajuda aqui. E ele consegue chegar até o final. Depois deitam ele na cruz, cravam uma mão, a outra, era aqui, e os pés eram o esquerdo com o direito sobre ele. E de forma que o indivíduo ficava assim e com os joelhos dobrados. E aí eles morriam de asfixia, por quê? Se você ficava assim embaixo, com os braços assim esticados, você não conseguia respirar. Então você tinha que fazer assim para respirar. Mas se você fizesse isso, imagine a dor dos teus pés cravados assim. A dor é terrível, então você tinha que descer. Daqui a pouco você tinha que subir, porque senão você não conseguia respirar. E daqui a pouco você tinha que descer, porque você não aguentava, porque ficava doendo os pés, e você descia, e ficava nisso o tempo todo. E quando o indivíduo demorava a morrer, né, e precisava morrer logo, porque, afinal de contas, era Páscoa, a lei judaica dizia que não podia ficar, nesses dias assim, o corpo ali o tempo todo ali pendurado, então eles quebravam as pernas, porque quebrou a perna, o indivíduo não sobe mais. Não tem como ele fazer assim para respirar. Então ele morre rapidinho. Né? Mas eles deixavam lá o indivíduo até quando era para acelerar, não, agora tem que acelerar, hoje eles têm que morrer cedo. Senão deixava dias, horas, dias, 1 dia, 2, 3, até o indivíduo morrer. Né? Aí não, quebrava porque ele morria logo, né? Mas Jesus morreu logo. Jesus morreu logo. Ele estava ali pendurado na cruz, e é interessante as suas palavras ali na cruz, né? Depois de ser levantado, colocam títulos, o título significa título mesmo, sobre ele, Rei dos Judeus, em 3 línguas. E ele, a primeira palavra dele, ele olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Segunda palavra dele é quando um dos ladrões, depois de zombar dele, dizer, ele não tem culpa, ele não merecia isso, a gente merecia, estamos aqui porque nós somos ladrões, enfim. E reconhecendo em Jesus, Rei, ele vira-se para ele e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele vira-se para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quiseram dar para ele uma bebida misturada para que ele pudesse não sentir a dor. Ele não quis, ele quis sentir tudo. Era a dor psicológica, emocional, espiritual e a física junto. Só a espiritual já fazia com que ele suasse sangue pelos poros, mas ainda havia essa física. E depois ele fala para João, ele vê a Maria ali, que já é viúva, né? E vai ficar pobre viúva, e ele diz, olha, João, cuida dela, Maria, mulher, esse aqui é teu filho, João, meu primo, cuida da tua tia, cuida dela. E ele continua ali na cruz, e ele clama, Deus meu, por que me desamparastes? Lembrando do salmo messiânico de Davi. Depois ele, mais à frente já, ele tem sede, aí ele aceita beber. É quando ele consome alguma coisa depois da ceia, que é um vinho azedo. E ele aceitou beber porque aquele não era misturado, para não ter anestesia. Ele não queria nenhum narcótico, ele queria sentir realmente aquilo que estava sentindo. E, finalmente, ele dá aquele brado, que é a última força que ele tira para dar um grito. Imagina, naquela situação, a pessoa nem consegue respirar direito, cansado, mas ele sente que vai morrer. E ele diz, está consumado. Aleluia! E quando ele diz isso, o véu do templo rasga de alto a baixo, abrindo o caminho para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Então, a última palavra dele deve ter sido um sussurro. Talvez só João, os que estavam mais próximos, é que ouviu, porque a última força foi para dizer, está consumado.
Então ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Alabachura bacanda labanás. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o universo todo sente, a terra treme, os mortos se levantam das sepulturas, o céu se enegrece, e todos que estão ali, os seus algozes, dizem: esse homem é diferente, realmente ele é o Filho de Deus, porque até o universo está protestando pela morte dele. Aleluia, 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 aleluia. Não precisa quebrar as pernas dele, porque ele morre logo. Mas para garantir, enfiam uma lança e sai água misturada com sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. E o seu corpo é envolto, ele é enterrado. E aí a desesperança bate no coração dos seus discípulos, que todos fugiram. Todos fugiram. Judas viu a besteira que fez, viu que não deu nada em adiantar o reino que esperava que Jesus ia estabelecer na terra, um reino físico. Ele tem remorso, se enforca, né? Os outros ficam escondidos. Só João acompanhou ali, ao pé da cruz. Pedro chegou a trair Jesus, praquejando 3 vezes. Está todo mundo naquela situação. Os outros discípulos, como os do caminho de Emaús, estavam desesperançados. E eles vão voltar para casa, naquele domingo de manhã, para a sua vilazinha que distava alguns poucos quilômetros de Jerusalém. Mas naquele domingo pela manhã, como ele prometeu, ele ressuscitou. Quando ele morre, muito provavelmente, pelo que o texto bíblico diz, ele vai até o seio de Abraão, o Hades. Naquela época, no Hades você tinha o lugar de sofrimento, de tormento, e você tinha de outro lado o seio de Abraão, e havia um abismo que separava os dois. Mas Jesus leva cativo o cativeiro, e ele então leva esse seio de Abraão para aquilo que vai ser chamado de paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele vai ao Hades, ele proclama a sua vitória, leva cativo o cativeiro. E muitos acreditam que aquele salmo de Davi, que era cantado quando o rei, após a coroação, entrava em Jerusalém, entrava pelas portas centrais de Jerusalém para a sua coroação, na verdade, e para sentar no trono. Era toda essa cerimônia que tinha, se cantava: levantai, ó portas, as vossas cabeças, quem entrará, o Rei da Glória. Provavelmente alguma coisa assim aconteceu quando ele foi levando consigo o cativeiro para inaugurar ali o paraíso com um ladrão e com aqueles todos que estavam ali, enfim. E quando ele vai entrando, os portais celestes do paraíso se abrem. Ó portas, levantai as vossas cabeças. Por quê? Porque está entrando o Rei da Glória. Aleluia. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor Deus. Ele é o Rei da Glória. E ele entra ali. E depois ele desce. Ele desce. Naquela manhã de domingo, não adianta colocar ali soldados, pedra grande. Quando chegou a hora, a pedra rolou. Os soldados saíram correndo com medo. E ele ressuscitou. Aleluia. Ele veio do céu à terra para que você pudesse vir, ir da terra para o céu. Ele morreu para que você pudesse viver. Ele se fez pobre para enriquecer você. Aleluia. Se fez pecado para que você pudesse ser santo. Ele ressuscitou para que você tivesse vida eterna. E como ele ressuscitou, você vai ressuscitar também com um corpo glorificado, semelhante ao dele. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. De maneira que você pode olhar para a morte. Quantas pessoas têm medo de morrer? Ficam pensando: meu Deus, a morte, isso é possível. Para elas, a morte é um salto no escuro. Eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm certeza de nada, eles têm pavor da morte. O crente, ele debocha, de certo sentido, da morte. Ô morte, onde é que está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Aleluia. Porque quando chegar naquele dia que a trombeta soar, isso aqui também aponta para isso, porque ele diz: eu vou cear de novo com vocês lá. A terra vai ter que devolver os corpos daqueles que morreram em Cristo. Os vivos em Cristo vão ter os seus corpos transformados. O corpo será levantado e glorificado. E nós nos encontraremos com Cristo nos ares.
e após o tribunal de Cristo, nós nos assentaremos à mesa para as bodas do Cordeiro. E com o corpo glorificado, as cortinas da eternidade se abrirão e todos poderão ver Deus com toda a sua glória, como Ele realmente é. Aleluia! Aqueles que morrem hoje em Cristo estão felizes, mas não estão ainda na felicidade completa. Ainda está faltando outra parte deles, o corpo. Eles ainda não têm um corpo glorificado. Eles ainda não veem Deus com toda a sua glória, como Ele verdadeiramente é. Mas naquele dia, como diz João na sua primeira epístola, nós haveremos de vê-lo como Ele é. E nesse momento em que nós o vermos como Ele é, diz João, nós seremos como Ele é. No sentido de sermos perfeitos, no sentido de nós sermos impecáveis, não haverá mais... Passaremos por aquilo que muitos teólogos chamam de santificação total, enfim, nós reinaremos com Ele para sempre. Esse é o Evangelho, Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. Nesta manhã, quando você pegar o pão, quando você pegar o vinho, lembre-se do sacrifício, mas não somente do sacrifício. Lembre-se que você, por fazer parte do corpo, você também tem as benesses da ressurreição. Você morreu, você morrerá, ou alguns nem passarão pela morte, né, no arrebatamento da igreja, mas você ressuscitará e viverá eternamente com Ele na glória. Amém? Assim pregamos e assim cremos. Cristo ressuscitado, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Você pode dizer glória a Deus altissonantemente por isso? Comentário Bíblico Beacon da CPAD, Antigo e Novo Testamento. Um estudo completo da Bíblia com uma visão geral de cada livro. Mais de 1000 sumários e esboços expositivos, além de sugestões homiléticas. Uma ótima ferramenta para pregadores e professores da escola dominical. Um dos mais conceituados comentários bíblicos dos Estados Unidos. Um clássico. Comentário Bíblico Beacon, Antigo e Novo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD. O mais famoso comentário bíblico do mundo agora está completo. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Dentre os comentários devocionais da Bíblia, comentário completo, não há nada igual ao de Matthew Henry. Eu, pessoalmente, tenho o comentário de Matthew Henry há mais de 30 anos e sei o que ela representa pela influência que ela causou na minha vida e no meu ministério. Comentário bíblico Matthew Henry, Antigo Testamento. Um produto com a qualidade CPAD.